Então, a nossa reflexão de hoje, nós vamos abordar uma coisa que faz parte da vida de todos nós o tempo inteiro, e neste exato momento eu estou usando o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o poder das palavras. E eu começaria com o que a gente chama de o que consta no Aurélio. Diz assim: palavra, o som que o ser humano articula, profere, emite, com significado para a comunicação, vocábulo, termo, verbo, faculdade de falar. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Nós nos comunicamos através da fala, nós usamos a fala para expressar os nossos sentimentos, sejam eles bons ou até mesmo ruins. As palavras se prestam muito bem para a gente transmitir os nossos sentimentos. Também nos serve de grande valia quando se trata de explicar alguma coisa, quando nós queremos, por exemplo, amar. As palavras são importantes porque são elas que fazem com que a outra pessoa seja capaz de compreender muitas vezes os nossos sentimentos. São as palavras que nos proporcionam a oportunidade da prece, a oportunidade de transmitir o conhecimento, a oportunidade de dialogar, de ouvir, porque a palavra, ela é, para o ser humano, um dos principais instrumentos de relacionamento. E se nós pensarmos sob o ponto de vista da espiritualidade, a palavra não é menos importante para eles do que é para nós, já que é através das palavras que nós proferimos as nossas preces, que alimentam toda uma rede de trabalhadores do plano espiritual, pois são as nossas preces, os nossos sentimentos expressos em nossas preces, que dão aquele pouco a mais que a espiritualidade precisa do plano físico para que se operem os milagres. Eu trouxe algumas frases que eu gostaria de ler para vocês, que eu considero assim bem interessantes para essa reflexão. Tem uma frase de André Luiz que diz assim: a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Nós, comumente, quando falamos, seja com quem for, seja com um familiar, seja com um colega de trabalho, seja com quem for, esse ato da fala, ele está carregado desse sentimento que nós temos, seja ele bom ou ruim. E é importante que nós tenhamos consciência disso, para que a gente não recaia numa situação que torna-se muito séria. Se você tem a carga do que você fala, se ela não for positiva, ela pode maltratar, ela pode machucar. E é muito fácil compreender isso quando nós pensamos numa agressão verbal. É muito fácil de compreender isso. Eu acho que não precisa nem explicar muito, mas muitas vezes a gente expressa através
de um ato, às vezes impensado, a gente profere palavras que machucam, que maltratam quem escuta. E é importante compreender isso, porque muitas vezes aquilo que para nós parece apenas palavras, para quem as escuta, são ferimentos, são atos de dor. Então é importante que nós saibamos com quem nós estamos dialogando e o que nós estamos expressando com as nossas palavras. Eu enfatizo isso porque muitas vezes a gente não tem o tamanho, não tem noção do tamanho, do significado que tem aquilo que nós estamos proferindo. Se for um ato de bondade, que ele seja o maior e mais intenso possível. Mas se ele vier carregado de raiva, de ódio, ele pode destruir. Então é importante que a gente tenha atenção com isso. E aí nós nos remetemos a mais uma frase, essa do livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Se nós somos pessoas do bem, certamente o nosso coração está cheio de coisas boas. Da mesma forma que se nós não estamos num momento bom na nossa existência, aquilo que vai no nosso coração talvez não seja aquilo que o outro gostaria de ouvir de nós. É importante essa reflexão, porque a todo instante nós estamos proferindo palavras, a todo instante nós estamos em contato com pessoas, e às vezes uma coisa que pode parecer insignificante para nós, para outra pessoa, pode vir carregado com uma enorme importância. Hoje me ocorreu um fato. Eu estava no trabalho e eu tenho assim duas grandes vidraças na frente, né? E essas vidraças eu consigo ver para a rua, mas como elas têm uma película, da rua não se vê para dentro. E aí eu vi uma senhora de idade, com seus 70 anos mais ou menos, e na frente assim da loja tem um murinho alto assim, né, com mais ou menos uns 40 centímetros assim, e estava quente, no final da manhã assim, e eu vi aquela senhora sentar ali, e ela estava de máscara, e ela sentou e ficou meio parada assim, e eu fiquei preocupado com ela. Aí eu fui lá, peguei a vassoura, fiz de conta que eu estava varrendo e tal, abri a porta, ela percebeu assim quando eu saí com a vassoura, e eu disse bom dia, e ela ficou meio assim, bom dia. Eu digo, tudo bem com a senhora? Ela assim, não, está tudo bem. Eu sentei aqui para descansar um pouco. Eu digo, a senhora quer uma água, quer alguma coisa? Não, muito obrigado. Aí em seguida ela levantou e foi embora. Já teve uma outra situação parecida com essa, em que um senhor de idade sentou ali porque tinha passado mal. E eu no momento eu não me dei por conta que fosse alguma coisa séria. Até que chegou uma outra pessoa na calçada, viu ele ali e foi falar com ele. E eu vi que daqui a pouco chegou uma terceira pessoa. Aí eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, né, identificar o que tinha acontecendo e tal, e ele tinha passado mal. Aí eu voltei, peguei uma água e tal, fui lá servir, e aí daqui a pouco chegou um familiar dele, uma pessoa da família, e ajudou ele e levou ele embora. Às vezes a gente não se dá por conta
das coisas, mas um simples bom dia que você faça, que você emita para alguém, pode significar diferença em te ajudar uma pessoa numa hora que ela está precisando ou não. Nós comumente, a gente faz assim e ninguém vê que a gente está sorrindo, né? É complicado a máscara. Eu sorri quando você entrou, assim, tipo, seja bem-vindo. Então, às vezes a gente dá um bom dia, dá uma boa tarde para uma pessoa, pode ser a maneira que você tem de entrar naquele momento ali e ver se você pode ser útil, se você pode ajudar aquela pessoa, né? E não é uma coisa que vai mudar a tua vida, mas faz bem. Uma outra coisa que acontece também, e isso eu já falei aqui uma vez, as pessoas não têm mais hábito de cumprimentar, né, na rua. Eu já há algum tempo, quando eu estou na frente da loja, não é muitas vezes, mas quando eu estou na frente, passa qualquer pessoa, eu dou bom dia ou dou boa tarde. Só quando é moça que eu não faço, porque pode pensar que eu estou tentando dar uma cantada. Então, para não ter problema, eu não faço. Mas todas as pessoas que têm, né, idade parecida com a minha, eu faço questão de cumprimentar. Mas eu fico tão contente quando é um jovem que me cumprimenta, é que vai fazer isso. Né? Só que... Aquele jovem daquele bom dia, assim, bem ativo. Bem ativo. Ele me percebeu, ele me deu um bom dia. Isso é tão gostoso de ouvir isso. É verdade, é verdade. Por que uma pessoa de mais idade, ou você está se achando com mais idade, não pode cumprimentar uma jovem? Talvez para ela também tenha esse mesmo sentido. Eu já cumprimentei. Agora de máscara não tem problema. Agora não tem problema, né? Eu já cumprimentei e acho que não foi bem entendido assim, que me olhou com uma cara feia. Então eu preferi de não, vamos respeitar, vamos deixar assim, né? Tem aquelas pessoas também que refletem o estado interno, refletem no estado espiritual naquele momento. Isso. Que respondem assim, bom dia, por quê? Só se for para ti. É o fato que assim, ó, eu acho que quando a gente fala, você deu um bom dia, mas a pessoa que escuta, não escuta como um bom dia. O ouvido dela, o estado emocional dela, o estado espiritual, você não consegue ouvir. Exato. Porque para ela soou uma outra coisa. Já sabe que está tão ruim, com esse bom dia ainda quer que fique pior ainda. É verdade. Mas enfim, é importante, e aí eu deixo aqui a minha dica para vocês em relação a isso, né? Cumprimentem as pessoas, né? É tão bom você ter alguém que lhe percebeu num dia a dia corrido, num dia a dia em que as pessoas não se preocupam mais umas com as outras, né? Alguém que chega e lhe cumprimenta, e faz um ato de cordialidade. Isso é bom. Isso é uma das coisas que o ser humano acabou perdendo com o passar do tempo, né? A vida corrida que nós temos hoje, parece assim que isso não é mais importante, mas e às vezes é importante para aquela pessoa que escuta, talvez muito mais do que para você que está proferindo essa palavra, porque às vezes esse ato que você faz, que pode parecer normal, para a pessoa assim, puxa, estava difícil o meu dia, mas eu ouvi um bom dia, de repente as coisas podem ser diferentes. Alguém sabe que eu existo. E nesse momento, dessa situação toda pela qual nós estamos passando, tem muitas pessoas vivenciando estágios maiores ou menores de depressão. E uma pessoa, quando está nesse momento da vida dela, ela precisa de atenção, ela precisa que as pessoas a percebam e tentem de alguma maneira lhe dar um alento, e às vezes são através das palavras que a gente
consegue ajudar essa pessoa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tem um provérbio chinês que diz assim: há 3 coisas que não podemos voltar atrás: a flecha que foi lançada do arco, a oportunidade que perdemos e a palavra dita sem pensar. Essa é fácil, né? Eu diria assim que a única coisa que a gente conquista com a idade, hoje eu estou meio geriátrico, não reparem, né? Estou com uma sensação assim, eu até estava vendo uma coisa que eu achei interessante, né? O canal é YouTube, né? Aí agora eu acho que tem um novo que está pegando bastante gente, que é o OldTuber, né? Ou também o Geriatuber. Eu estou ficando já nesse aí. Ô, gentil, meu filho se acidentou ontem de moto, né? Umas machucadas lá, mas aí ontem, eu fiquei até tarde, ontem à noite lá, esperando ele, que ele tinha ido para cirurgia e tudo. Daí, quando eu saí, o meu marido foi, porque eu tinha ido de carro, deixou o carro muito longe do hospital, né? Mais cedo, não tinha estacionamento. E daí meu marido disse: não, deixa que a hora que tu sair, tu me dá uma ligada, liga que eu vou a pé e te encontro, né? Eu te espero na frente do hospital para te não ir sozinha pela rua, né? Porque a rua lá pra cima é meio deserto. Aí tá, chegou mais cedo, até ele ficou lá lendo os negócios lá na frente que eles colocam, né? Acima de 60, lá. Daí ele, na hora que eu desci, ele disse: tu já leu esse aqui? Ó, acima de 60 anos, pode ter visitante, o que tu está fazendo lá em cima? E a gente não pode nem mais visitar o filho, porque eu tenho 60 anos já. Né? E ele mais ainda, né? Então, ele já tem 60 e poucos também. Aí eu disse: não, mas eles nem, não pediram documentos. Mas olha só, gente. É muito parecido com a minha esposa e meu filho. Quando eu fiz aniversário agora em agosto, fizeram assim: falta só um ano. O que é isso? O que é? Estacionamento para idoso. Isso. Ela quer vaga especial no shopping. Ai, eu não uso não. Mas então, com relação à palavra proferida, né? Então, esse provérbio chinês, ele é uma coisa que a gente, com o passar do tempo, começa a entendê-lo melhor, e começa a perceber que muitas vezes você pode simplesmente não falar. Você pode poupar a você e a quem porventura vai ouvir alguma coisa de você. É aquela história assim, eu tenho algumas situações hoje, não só em casa, ou até no trabalho, em qualquer lugar, que quando eu vou falar alguma coisa que eu tenho dúvida, eu penso um pouquinho rapidamente assim: vai fazer diferença isso que eu vou dizer? Se fizer diferença, eu falo. Mas se eu achar que aquilo ali pode causar, né, uma discórdia, alguma coisa, eu prefiro então ficar quieto, né? Então, às vezes a gente, por não proferir as palavras, acaba se protegendo e protegendo aos nossos ouvintes, né? Tem mais uma frase de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que eu acho perfeita, até vem em sequência ao que eu acabei de falar. Diz assim: se não for para edificar, não diga. Pode sentar, fica à vontade. Por licença. Vamos, por gentileza, os meninos ficam Desculpa. desculpa. Tá ok. Pode sentar, fica à vontade. Então, como eu dizia, se não for para edificar, então não diga. A importância dessa expressão é de que, se aquilo que você for dizer não for para ajudar, então não fale. Poupe você e poupe o seu ouvinte, né?
Porque muitas vezes as palavras acabam não sendo bem compreendidas, ou até elas podem não ter a intenção positiva de ajudar, e aí elas acabam por destruir em vez de construir. A função que nós temos com as palavras, além de nos comunicar, é de somar, é de construir pontes, construir mensagens, construir relações. E se não for para isso, então que a gente procure conter o que nós temos para falar. É importante isso. E isso, o mais interessante dessa questão das palavras é que isso é o nosso dia a dia. Desde o momento que a gente nasce, que a gente começa a balbuciar, até o último instante da nossa vida, são as palavras que vão nos fazer ser reconhecidos pelos demais. Quando nós nos encaminhamos numa jornada de construir a caridade através de trabalhos como esse, a gente tem que ter em mente de que as palavras precisam ser sempre com o objetivo de elevar os pensamentos, de elevar os sentimentos, e a gente só consegue isso com as boas palavras. Mas boas palavras oriundas de um coração bom, de um sentimento positivo, porque é isso que faz a diferença nas palavras que nós pronunciamos. A origem, da onde elas provêm. Na nossa caminhada na espiritualidade, nós precisamos de que essas palavras tenham a sua origem no amor que nós temos pelos nossos semelhantes, porque independe de quem nos ouve, desde que essas palavras sejam emitidas com amor, aquele que nos escuta, se for alguém que precisa, vai recebê-las e vai ser bom. Ou aquele que não está preparado para ouvi-las, pode ser que isso comece a construir um ouvido, comece a construir um momento em que aquela pessoa vai compreender a nossa mensagem. Porque isso é uma outra questão que as palavras precisam. As palavras têm que ser capazes de transmitir o que nós sentimos. Elas precisam ser compreendidas pelo nosso ouvinte. Só que para que ele compreenda a nossa mensagem através das palavras, é necessário que ele esteja disposto a nos entender. E aí é aquela coisa de nós insistirmos com a bondade, com o amor. De tanto você proferir o amor através das suas mensagens, das suas orações, vai haver um momento em que até mesmo o ouvido mais difícil vai ser capaz de compreender o teu ato de amor, o teu ato de doação. Porque a nossa missão enquanto locutores é de transmitir o amor. E não se reserva só ao momento em que nós estamos dentro do centro. Isso é uma coisa que eu faço questão de salientar com vocês sempre. Nós não podemos ser espiritualistas 1 hora por semana.
nós temos que ser espiritualistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque até a hora que a gente pensa que está dormindo, a gente está trabalhando também. É a hora em que a espiritualidade, em conjunto conosco, consegue fazer mais ainda do que nós estamos preparados para fazer. Porque é a hora em que o nosso espírito, em conjunto com os nossos guias, sai e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Na semana passada, na reflexão da Rosa, eu ainda me lembrava disso, da importância que tem de nós entendermos que todos os dias é dia de trabalho. Todos os dias nós temos algo que podemos fazer pelo nosso semelhante. Que não pode se, o nosso trabalho não pode se resumir só à terça-feira das 7 às 8. Que sejamos capazes, hoje e sempre, de fazer com que nossas palavras sejam sempre elementos da construção e jamais da destruição. Eu finalizo a reflexão com um trechinho da prece do equilíbrio, em que diz assim: Senhor, fecha meus olhos a toda maldade, guarda minha língua de toda calúnia, que as minhas palavras sejam só de bênçãos, que eu seja tão alegre e bondoso que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença, que no dia de hoje eu não te ofenda e te revele a todos os nossos irmãos. Com esse trechinho da prece do equilíbrio, eu encerro a reflexão de hoje, desejando que todos vocês, sempre que forem falar, pensem se aquilo que será dito vem para somar ou vem para subtrair. Se aquilo que será dito vem do coração ou se vem de qualquer outra parte. E se não for do coração, pense que talvez seja melhor não falar. Muitas vezes nós caímos no erro de prometer alguma coisa para alguém, e essas promessas para nós podem até ser fúteis, vazias, insignificantes, só que para quem as escuta pode significar diferença entre a vida e a morte. Porque muitas vezes as nossas promessas representam um sopro de vida, representam um último instante de esperança para quem a escuta. E se essa promessa feita pelas nossas palavras não for cumprida, ela pode causar muito mais danos do que o nosso silêncio. Então, que nunca recaiamos no erro de prometer, de emitir as nossas palavras em promessas que não podemos cumpri-las. Para que todos que nos escutem só recebam de nós coisas boas, só recebam de nós palavras de amor. Seja através de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado.